Olá, Jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. Nosso devocional, como comumente a gente utiliza, é o Pão Diário, é o devocional Pão Diário. E o devocional de hoje, ele tem por título Recomeço e está baseado na leitura de dois salmos, né? Salmo 120, 121. Salmo 120 e o Salmo 121 até o versículo 2. Eu vou fazer a leitura, ele diz assim: Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu a minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz eles querem guerra. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Aqui já é o primeiro versículo do Salmo 121. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eu vou continuar a leitura. Até o versículo 2 eu vou continuar a leitura do Salmo todo. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. São os textos de hoje. Como eu disse, o devocional de hoje ele tem por título Recomeço. E ele começa fazendo uma reflexão a respeito desses salmos a partir do texto de um autor chamado Eugene Peterson, que ele diz mais ou menos o seguinte, que a consciência cristã ela começa com a dolorosa constatação de que aquilo que pensávamos ser verdadeiro é, na realidade, uma mentira. Então, a gente vive até o momento em que a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador, digo, recebe para facilitar o entendimento, mas a gente sabe que na realidade, como diz a palavra, que se a gente ama a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Que, como diz no texto de João, não fomos nós, né, que escolhemos a Deus, mas antes ele que escolheu a nós. Então, a procura, ela parte de Deus, não da gente para com Deus, porque a nossa mente, ela é tão pecaminosa que por nossa própria vontade, a gente jamais procuraria a Deus. E assim, eu estava ouvindo ainda ontem um sermão de um pastor até conhecido, ele falando o seguinte: não existe diferença entre a mente da gente, a mente de um estuprador, de um assassino, de um homicida, de um caluniador, de um corrupto. Mas você pode dizer, mas eu sou convertido, eu não vou estuprar ninguém, eu não vou assassinar ninguém. Aí ele diz assim, não, porque Deus não deixa. Porque o que Deus faz com aquele que o rejeita é somente permitir que a pessoa faça tudo o que ela quer. Então é como se Deus fosse o nosso freio moral. Então eu, depois de convertido, eu não cometo essas coisas porque Deus coloca um freio. Então, quando eu rejeito a Deus, o que é que ele faz? Ele tira e puxa o freio de mão, abaixa ali o freio de mão e deixa que
você faça tudo aquilo que você quer. Então a punição ou castigo, colocando dentro dessa dinâmica, seria Deus permitir que você faça o que você quer. Aí você vai fazer tudo aquilo, inclusive cometer esses delitos, né, mais sérios. E a gente não faz isso porque, convertidos a Cristo, agora a gente tem um freio, a gente tem alguém que está ali sempre dizendo: "Ai, não, não, não faça isso, isso é errado", denunciando, e a gente se torna uma criatura diferente, uma nova criatura, e a gente passa a fazer a vontade de Deus. Então, o Eugene Peterson, ele diz o seguinte, né, que tudo aquilo que a gente achava que era verdade, ou seja, todos os prazeres que a gente sentia, né, estando entregues ao pecado, ao mundo, a gente percebe que tudo aquilo é uma mentira, tudo aquilo é um engodo de Satanás para nos levar para as trevas. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente aceita Jesus é se convencer, como o Espírito Santo, né, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, que a gente é pecador, a justiça, né, que é o julgamento de Deus sobre esse pecado, e o juízo, a condenação para aquele que continua pecando. Então, eu lembro que no domingo eu acompanhei o culto, né, pelo Facebook, porque ainda estava, né, dentro da perspectiva do isolamento por conta do teste positivo de Covid, e o pastor ele falou o batismo, né, de fogo, batismo com fogo, na realidade, batismo o batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, batismo com água e o batismo de sangue. O batismo com fogo é um batismo de separação, né, de condenação, ou seja, aquele o fogo, ele vai queimar, né, a palha, né, vai queimar o pecado. Então, quando a gente se converte, a gente passa a ter consciência, né, daquilo que desagrada a Deus. E aquilo que a gente considerava que era uma verdade passa a ser visto agora, né, como uma cilada, como um engodo. E o Peterson, ele coloca, né, aí os salmos que vão de 120 a 134 como salmos de romagem, ou seja, era aqueles salmos de peregrinação, aqueles salmos que o peregrino ele ia cantando no caminho de subida para Jerusalém. Ou seja, então são salmos que estão associados a uma peregrinação. Então, comparando com a nossa vida, a gente se converte e a gente passa agora a uma peregrinação, né? A peregrinação no sentido, você tem a conversão e agora você vai peregrinar para a nova Jerusalém, peregrinar para o céu, peregrinar para encontrar com Jesus. Então, nesse sentido, a gente tem um recomeço. A gente se converte e a gente tem um recomeço agora como filhos e filhas de Deus. Então, a gente ainda está basicamente no início do ano, né? Estamos chegando na primeira metade, né, do primeiro mês do ano que acabou de começar, e ainda estamos naquele período de traçar as nossas metas, né? De organizar nossa vida, aquilo que a gente quer para esse ano. Então, nesse sentido, a gente entende que ao longo do ano a gente vai passar por muitas coisas, vamos passar por problemas, por alegrias, por dificuldades, por vitórias, por desafios, e a gente precisa estar preparado para tudo isso, né?
E preparado porque, inclusive, quando vem o sofrimento, né, como diz no devocional, a gente termina às vezes se desanimando, mas a Bíblia ela diz para que a gente não tema e que a gente persevere. Há um certo tempo atrás eu escutei, né, alguém falando que na Bíblia a gente teria algo em torno de 365, 366 vezes a expressão não tema, né, escrita ali na Bíblia. Em outras palavras, a pessoa queria dizer que para cada dia do ano, a Bíblia ela diz não tema. E não temer por quê? Porque Deus está do nosso lado. Acho que no devocional passado eu falava que mesmo que se levante o mundo todo contra nós, se a gente tiver a consciência de que Deus está do nosso lado, mesmo assim, eu e você, a gente com Deus é maioria. Então, a gente vai encontrar no nosso caminho pessoas, né, como o salmista diz aqui: "Procuro paz, mas quando falo de paz eles querem guerra". Aí eu lembro que eu tenho no trabalho uma colega que infelizmente ela se diverte, né, criando picuinhas. Ela se diverte, né, ali, às vezes até manipulando certas pessoas para que essas pessoas elas criem, atrito uma com as outras. Eu fico assim tentando entender como é que uma pessoa dessa, ela ainda se coloca inclusive como cristã. É uma pessoa que se diverte, jogando um colega contra o outro, manipulando para que um colega crie contenda com o outro e é complicado às vezes você lidar com pessoas assim, mas o que é que a gente faz? Sabendo disso, né, redobra o cuidado e ora a Deus para que Deus ele toque no coração dela, ela mude, essa postura, né. Então nesse sentido, é isso que a gente tem ao longo da nossa caminhada, né. Pessoas que nem sempre elas vão querer a paz. Você está ali falando de paz e ela tentando causar uma guerra, mas que em meio a tudo isso a gente não esqueça que que nós, principalmente agora, né, como eu disse, nesse início de ano, nós temos a oportunidade de mudança, né. Mudar aquilo que a gente ainda na nossa avaliação, a gente ainda acha que precisa ser mudado, porque todos os dias a gente tem algo a mais para a gente aprender, todos os dias a gente tem algo que a gente precisa eliminar para agradar mais a Deus e que Ele nos dê força nessa caminhada para que a gente possa, né, ter a oportunidade de um recomeço, uma nova vida, né, uma nova vida com Cristo todos os dias da nossa vida, amém? É isso, e no mais, vamos orar para a gente se despedir, desse nosso devocional de hoje, amém? Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que tu nos dá todos os dias de um recomeço. Recomeço, Senhor, caminhando, no sentido de fazer aquilo que te agrada. Senhor, nós queremos te pedir pela nossa comunidade. Começa, Senhor, ajudando os nossos reverendos e reverenda, dando a eles e a ela sabedoria para guiarem, ó Senhor, a tua comunidade. Guia cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade, vai ajudando cada um e cada uma, Senhor, a tirar, a eliminar aquilo que não te agrada e a caminhar, Senhor, fazendo a tua vontade. Restaura a saúde daqueles e daquelas que se encontram enfermos, dá consolo àqueles que estão enlutados,
e nos ajuda, Pai. Nos ajuda a continuar tendo cada vez mais a fé e a certeza, Senhor, de que Tu estás conosco e que todos os dias Tu nos dás uma nova oportunidade de sermos melhores, Senhor, e Te agradarmos. No mais, dá-nos um resto de noite tranquilo, com um sono reparador, e é assim que eu te oro e te agradeço, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.